Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Esporte em Detalhes, e eu de vez em quando trato de alguns temas, né? E hoje justamente será o VAR, né? Esse instrumento que veio para mudar totalmente o futebol, porque mudou, cara. Às vezes a gente não se toca disso. Mas o futebol hoje em dia está muito menos malandro, porque hoje em dia tem, claro que isso nos grandes jogos, né? O VAR não é usado em todos os jogos, na verdade ele é usado na minoria dos jogos, mas nos grandes campeonatos, claro, se usa ele. Então ele mudou muito, acabando essa malandragem, por exemplo, dar uma cotovelada nas costas do juiz, acabou isso, tem um monte de câmera, o árbitro de vídeo vai ver e vai expulsar o jogador. Então esse tipo de coisa acabou. Antigamente era muito comum ficar cercando bandeirinha, né? E isso em qualquer, ou juiz, em qualquer jogadinha de impedimento, de alguma coisa com mínimo de importância, era um inferno, virava um bololô em volta do juiz, ficávamos 2 minutos nisso, acusações de parte a parte. Isso acabou muito, por exemplo, decisões de impedimento, acabou choradeira. O cara lá de cima disse que é impedimento, acabou, não tem sentido mais ficar brigando com o árbitro por causa disso, ou com bandeirinha, acabou, fim, é impedimento. Até vou tratar exatamente disso, do árbitro de cima, ele é muito importante, na minha opinião, no futuro do VAR. Mas isso realmente mudou o futebol, na minha opinião, para melhor. Claro, tem também o problema, por exemplo, tem o chamado pênalti do VAR, né? Aquele bola que bate, resvala no braço do cara e se dá um pênalti que o cara não teve a mínima intenção, o braço está praticamente colado no corpo. Tem algumas coisas um pouquinho irritantes, ou então uma encostadinha na área que se dá pênalti. Nem tudo é perfeito, né? Mas em geral eu diria que o saldo é bem positivo. Agora, o que reclamam do VAR? Principalmente aqui no Brasil. É da lentidão dele, que às vezes ele atrasa o jogo, fica uma decisão, aí o pessoal lá de cima fica vendo, aí fala com o juiz, aí chama o juiz para ir ver a câmera, né? Para tomar a sua decisão. Se nota-se que eles estão conversando ali, até o juiz voltar e decidir, às vezes uns 5, 7 minutos disso. Então, realmente, esse seria um problema mesmo do VAR, principalmente aqui no Brasil. No Brasil se faz muito isso. Na Europa não, se faz muito lance de deixar o jogo seguir, e o VAR, na minha opinião, muitas vezes é omisso lá. A gente está acostumado aqui a ficar puxando o saco de europeu, achando que tudo que eles fazem é maravilhoso e tal. Eu discordo muito disso, principalmente no VAR. Eu prefiro o jeito brasileiro de lidar com o VAR. Eu sei que eu estou em minoria aqui. A maioria, principalmente da imprensa, adora a Europa, né? Tudo que a Europa fizer é maravilhoso, aqui é péssimo, né? É o de sempre na imprensa, mas eu acho o VAR europeu um lixo. Eles são omissos. O cara lá de cima vê que foi pênalti, ou vê que não aconteceu uma coisa diferente do que o árbitro viu, mas tem um entendimento de não vou interferir, a não ser que seja um erro clamoroso, enorme, senão ele não se intromete. E aí deixa passar vários erros. Já aconteceu até da Inglaterra ir para a final da Eurocopa por causa disso, numa semifinal com a Dinamarca, um erro óbvio, não foi pênalti, e deixaram a marcação do juiz valer. Eu entendo o erro do árbitro, cara. Você está correndo ali com os jogadores, é uma prorrogação, você está cansado, às vezes você está encoberto na jogada, você errar uma marcação de pênalti, super normal, super humano. Eu sempre defendi mais os árbitros e continuo defendendo do que a maioria da imprensa e dos torcedores que taca pau neles. Eu acho a vida de árbitro dificílima. Mesmo com VAR, não interessa, você marcar ali na hora é muito difícil, tá todo mundo contra você, os dois times contra você, a torcida, a imprensa, é complicado. Então eu entendo totalmente o erro do árbitro ali no campo, mas eu não entendo o erro do árbitro de vídeo de ser omisso, ver que não foi pênalti e deixar seguir e tal. Ficou ali naquela ocasião parecendo que foi um roubo para a Inglaterra, que era o time, entre aspas, da casa da Eurocopa, onde seria a final e tudo mais. Então, assim, eu prefiro o jeito brasileiro, mas eu reconheço que sim, há um problema de tempo, né? Realmente, às vezes, esfria o jogo, fica 5, 7 minutos o árbitro de campo discutindo com o pessoal lá de cima e demoram a chamar ele. Isso eu concordo que é um erro, sim, mas eu ainda prefiro perder tempo e atrasar o jogo, mas ser a decisão correta do que a omissão da Europa. Agora, como é que dá para resolver isso, né? Aí é a minha sugestão, e eu sei que ela é super polêmica, vão odiar, eu estou mexendo com um dogma eterno da arbitragem mundial, eu sei disso. Mas eu acho que é inevitável, tá? Isso que eu vou propor aqui, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vão rir da minha cara, que é problema todo, de qualquer ideia nova. Mas eu tenho quase certeza absoluta que isso vai ser adotado e já foi um pouco adotado nas questões técnicas. O que eu acho que se deve fazer? Passar a se dar o poder maior para o árbitro de cima, para o árbitro do VAR. Esse cara é que é o cara que tem que decidir as grandes decisões do jogo. A decisão tem que ser dele. Não é ele conversar com... Isso na minha opinião, claro. E não é ele conversar com o árbitro de campo, porque até hoje se segue a linha de que o árbitro de campo é que é o verdadeiro árbitro do jogo. Eu acho que ele tem que ser o árbitro do jogo para questões menores. É claro que não é o árbitro de cima se meter se foi lateral ou não foi, ou numa faltinha de meio de campo se foi dado ou não. Isso eu concordo, tem que deixar seguir.
São decisões menores, não afetam totalmente o resultado do jogo. Mas coisas grandes, se foi pênalti ou não foi e tudo mais, eu acho que tem que ser a decisão do árbitro de cima. Já é assim no impedimento. Quando é uma coisa técnica, se aceita já isso, que é a decisão do cara de cima que vale, ele manda a ordem para o cara de cima, olha, foi impedimento ou não foi impedimento, e o árbitro de baixo aceita. E não tem choradeira dos jogadores, isso é uma grande vantagem. Mas para as outras coisas não, para essa coisa de foi pênalti, não foi pênalti, às vezes o cara de campo erra, o árbitro de campo erra, é normal, é humano isso, não dá para você cravar tudo, e o de cima vê pelas várias câmeras que ele tem, porque ele tem muito mais instrumentos, cara. Ele tem toda uma capacidade, e ele está ali no arzinho condicionado, ele tem toda uma condição de tomar uma decisão muito melhor do que o árbitro de campo. Mas por causa dessa porcaria, desse dogma de que o árbitro de campo é que é o cara e tudo mais, que vem desde o começo do futebol, claro que é normal isso, é difícil perder isso, né? A gente ainda sacraliza esse lance do não, ele está ali, ele está perto, ele está vendo melhor. Não, cara, ele está vendo pior. Ele está exatamente no meio do bololô, é complicado. Quem está vendo tranquilo e bem é o cara de cima que tem todos os instrumentos, tem um monte de câmeras, pode ir e voltar na imagem. O árbitro de campo não tem nada disso, cara. Ele vê só o ao vivo ali. Ele não pode voltar no tempo, ver no slow, pausar a imagem. Os bandeirinhas não têm essa capacidade que o pessoal de cima tem. Então, se começar a se adotar a visão de que quem decide é o de cima, acaba com toda essa discussãozinha do árbitro de cima com o de baixo, acaba com esse negócio dele ver a imagem naquelas cabinezinhas, acabaria com tudo isso. A decisão, todo mundo saberia que a decisão de um pênalti ou não e tudo mais seria sempre do cara de cima. Acabaria com até a reclamação com o árbitro. Não faria sentido os times ficarem ali cercando o árbitro, fazer pressão, porque ele falaria, gente, eu sou subordinado aqui, quem decide é o cara do VAR, que às vezes nem no estádio está, que é muito comum, né? Eles estão em cabines, às vezes em outra cidade e tudo mais. E não adianta reclamar comigo aqui, cara, eu estou seguindo ordem, eles disseram foi pênalti, estou dando pênalti, acabou. Seria tudo muito mais rápido. E quem tomaria a decisão seria a pessoa com muito mais instrumentos para tomar essa decisão, com a calma total, vendo as imagens de vídeo e decidindo essas grandes questões, que é onde o jogo é decidido. Se é um pênalti, se não foi, se foi gol, se não foi. Então, eu acho que realmente o caminho a ser adotado é esse. Acho que o VAR veio para ajudar o futebol, já ajudou, na verdade, mesmo com esse problema, mesmo que continue como está agora. Ele já melhorou bastante o futebol, ficou muito mais limpo, né? Não só de acabar a safadeza, como marcações pesadas. Pode reparar que as faltas diminuíram a intensidade também. A coisa realmente ficou muito mais tranquila. Mas para resolver esse problema do tempo, é dar autoridade total para o cara de cima, passar a ter uma progressão de carreira do árbitro. Não ser mais o árbitro de campo máximo da arbitragem. Aquilo dali seria mais para os jovens, para o cara começando a carreira e tal, a progressão máxima seria ele ser um grande árbitro de vídeo. E aí ele poderia ser árbitro até uns 70 anos, por aí, até mais se bobear. Bastaria ele ainda ter discernimento e tudo mais, e ficar acompanhando as imagens e tomar as decisões. E aí a culpa é dele. A imprensa saberia que o culpado não é o pobre, o coitado do árbitro de campo. A culpa é do cara do VAR, que tinha todo o material na mão, tinha as câmeras, tinha tudo, e tomou a decisão errada. Aí é para ferrar ele. E o árbitro de campo ser culpado só de questões menores, se inverteu uma outra falta, deu um lateral errado, esse tipo de coisa menorzinha. Eu acho que isso agilizaria o futebol, é o mais justo você cobrar de quem tem instrumentos para tomar a melhor decisão e agilizaria bastante a coisa, né? Eu sei que isso é polêmico, sei que muita gente adora a figura do árbitro de campo, tem uma certa ojeriza de ouvir que não, quem vai decidir é um cara que está numa cabine e tal, mas na minha opinião é que realmente resolveria esse problema do tempo, né? Então esse foi Marcelo Renoff falando aqui no meu canal Esporte em Detalhes. De vez em quando eu trato de alguns temas assim, nem sempre de forma polêmica, dessa vez eu acho que foi. Um grande abraço.